Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 35. 4:35 ele diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Dá uma parada para a gente poder entender, porque o Senhor não é limitado como nós somos limitados. Irmão, chega uma hora, chega um momento que para nós é tarde demais, que para nós já não dá mais, já não tem mais condições, mas isso é para nós. O nosso entendimento diz que é o nosso limite, mas é o nosso entendimento. Nós precisamos aprender que o Senhor não é igual a nós, o Senhor não é limitado como nós somos limitados. No que para nós é tarde demais, não é para o Senhor. E aí nesta hora o que nós precisamos fazer é pegar o nosso entendimento, colocar de lado e confiar no Senhor, confiar na direção dele, confiar na palavra dele. A Bíblia diz que já era tarde demais, mas Jesus disse: passemos para o outro lado. Não importa se era tarde demais, o Senhor está dando uma direção, o Senhor está dando uma palavra. Ele não é limitado como nós somos. O que nós precisamos é confiar nele, é seguir a orientação, a direção que ele nos dá. Versículo 36 ele diz: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Então Jesus chama para ir para o outro lado, e a primeira coisa que eles fazem, deixando a multidão, eles deixaram a multidão. Nós precisamos aprender a fazer isso, irmão. É necessário. Para chegar do outro lado, nós temos que deixar a multidão. A multidão é o atrapalho, é o que impede a gente. A multidão é pecado, são erros, são coisas que vão atrapalhar a nossa vida com Cristo. Muita gente não consegue chegar do outro lado, muitos estão afundando no meio do caminho, porque estão levando coisas que deveriam ter deixado. Estão levando pecado, mentira, engano, estão levando mágoa, ódio, rancor, inveja, estão levando coisas que não era para ter levado. Irmão, tem coisas que nós devemos deixar, tem coisas que precisam ser tiradas antes de partir. Então, antes de partirem, eles deixaram a multidão. É necessário deixar tudo que possa nos atrapalhar, tudo que possa nos impedir, irmão, precisa ser deixado para trás. E aí depois que deixaram tudo, aí eles cometeram um erro, porque eles levaram o Senhor assim como estava no barco. Eles não podiam levar dessa maneira. O que eles deveriam era, quando levaram Jesus, era dar a Jesus o comando, o controle, a direção, deixar Jesus conduzir, deixar Jesus guiar. Muita gente tem errado. A pessoa aceita Jesus, ela está levando Jesus, só que ela deveria deixar Jesus comandar a vida dela. Ela deveria deixar Jesus dirigir a vida dela. Ela deveria deixar Jesus guiar os passos dela. Mas não, a pessoa muitas vezes está fazendo a sua vontade ainda. Apesar de Jesus estar na vida dela, não é Jesus que comanda, não é Jesus que controla, não é Jesus que dirige, não é a vontade dele que está sendo operada, não é a palavra dele que está sendo seguida. Irmão, não cometa esse erro, porque se eu não colocar Jesus no controle, para guiar, para me conduzir, irmão, o que eu vou encontrar pela frente pode não ser coisas boas. Continua lendo o versículo 37, diz assim: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? Então Jesus, como foi deixado de lado, estava dormindo. Levantou-se um temporal de vento, e o vento muito forte, que agitou o mar, fez com que as águas, as ondas cobrissem o barco. Não podendo com o que fazer, não tendo o que fazer, então, já desesperado, vão até Jesus. Eles correm a Jesus e dizem: Senhor, ô mestre, o Senhor não se importa que pereçamos?
Eles só vão até Jesus agora porque eles estavam perecendo. Se não fosse a tempestade, se não fosse aquele temporal, eles passariam a viagem inteira sem se aproximar de Jesus, sem se achegar a Jesus. Infelizmente, quantas pessoas que um dia aceitaram Jesus, mas na calmaria da vida, a pessoa, irmão, não se preocupou de buscar, ela não se aproxima dele, ela não clama a ele, ela não desperta a ele, é só espera um problema. É a pessoa que depende de alguma coisa acontecer, de alguma coisa ruim. É a pessoa que depende de um problema, de uma tempestade, para poder clamar, para poder buscar o Senhor. Eles só estão indo até Jesus agora porque já não podiam mais fazer nada, porque fizeram tudo o que podia, não resolveu, a situação ainda continuava difícil, complicada. Então eles vão até Jesus. Irmão, não espere um problema chegar para ir até Jesus. Não dependa do mal, não dependa de um sofrimento, não dependa de alguma coisa ruim acontecer para você ir até Ele, para você clamar a Ele, para você despertar Ele, para você buscar Ele. E mais, quando eles vão buscar Jesus, ainda vão questionando: ô mestre, o Senhor não se dá que nós perecemos, como que se Jesus fosse culpado por aquela situação, como que se Jesus fosse o responsável. Não, Jesus não era o responsável, Jesus era a solução. O responsável são eles que não deixaram Jesus comandar, não deixaram Jesus guiar, não deixaram Jesus estar à frente do barco deles. Continua lendo, ele diz mais: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Então, quando eles vão até Jesus, que o despertam, Jesus desperta, Jesus levanta e Jesus repreende o vento. E Jesus dá uma ordem ao mar. Irmão, esta tempestade não era normal. Não era, porque se essa tempestade fosse normal, o que Jesus faria é esperar ela passar. Quando a coisa é normal, quando a coisa é natural, irmão, é só esperar que ela passe. Mas não era normal. Tanto que Jesus vai repreender o vento como repreende demônio, porque não era normal aquela tempestade. Tem situações na vida que não são normais. Irmão, as coisas normais, não se preocupa não, que elas vão passar, é só esperar. A tempestade levantou, mas é normal, e às vezes uma luta é normal que aconteça, que a gente passe, uma dificuldade é normal que às vezes a gente enfrenta, mas são coisas normais, é só esperar que ela passa. Mas tem situações que não são normais, e nós precisamos ter esse entendimento, esse discernimento, que tem coisas que não são normais. E aí, irmão, não adianta ficar esperando, é necessário repreender como Jesus repreendeu, é necessário usar autoridade, usar poder, é necessário, irmão, agir em nome de Jesus. Então, Jesus, vendo que não era normal, ele repreende. Tem um caso que estava tendo a tempestade, e Jesus só entrou no barco e a tempestade cessou. Essa era diferente, essa tinha algo por trás, e Jesus percebeu, por isso ele repreende. Irmão, se não repreendesse, não ia ter bonança. Você precisa entender que você precisa lutar, combater, que tem coisas que parecem normais. Não, irmão, há uma força maligna por trás, há uma força espiritual por trás, e se você não repreende, se você não age com autoridade, como Jesus, irmão, a coisa não vai cessar não, a coisa não vai parar. Continua lendo, ele diz mais: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Depois que ele repreende a tempestade, que a coisa acalma, Jesus vai falar com os discípulos, porque o que Jesus esperava era que eles agissem com fé, e não que ficassem com medo, e não que ficassem assustados por causa daquela tempestade. Irmão, o que Deus espera de nós, é o que Deus espera de você. Ele não quer que você fique apavorado, desesperado, angustiado, preocupado com alguma coisa que está acontecendo. O que o Senhor espera de nós é que a gente haja com fé. Irmão, você tem fé, você não tem fé, para você agir com fé, não é para temer, não é para se assustar, não é para se desesperar, é para usar a fé que você tem. Versículo 41, e sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar
lhe obedecem. Esse era o problema de todos. Irmãos, os discípulos andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Eles estavam espantados com o que Jesus tinha feito e começam a perguntar uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar? Eles andam com Jesus, mas não conhecem. Irmão, quantas pessoas que aceitaram Jesus, que adoram Jesus, mas não conhecem Jesus e por isso têm sofrido, têm perecido, e por isso se desespera, se apavora diante do problema, porque não conhece o Senhor. Se conhecesse o Senhor, Jesus disse para aquela mulher samaritana: se conhecesse quem é que fala contigo, tu me pedirias e eu te daria águas vivas. Problema de muitos que não conhecem o Senhor, andam com Ele, adoram Ele, leem a palavra dEle, escutam a palavra dEle, mas não o conhecem de verdade. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Precisamos conhecer Ele, procurar conhecer, não é só pedir o que Ele pode me dar, é pedir conhecimento, dizer a Ele: Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, eu quero saber quem é o Senhor de verdade, eu não quero apenas ouvir. Não está faltando esse conhecimento de Deus para muita gente, porque se conhecesse o dom de Deus, se conhecesse o poder, se conhecesse a Deus de verdade. Continua lendo o capítulo 5, versículo 1. Chegaram à outra margem do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Então, depois que atravessaram o mar, chegaram do outro lado. E quando eles estavam descendo do barco, vem ao encontro deles um homem tomado por espíritos malignos. Aquele cidadão estava sempre por ali, que morava nos sepulcros, que achava que ele era o dono daquela região. Sempre que chegava alguém, irmão, ele ia para cima, ele espantava, ele botava para correr. Então, quando Jesus desce com os seus discípulos, ele vem ao encontro. Ele vem do mesmo jeito como ele fazia com as outras pessoas. Só que tem uma coisa: quem chegou naquela praia, chegou agora com Jesus. E olha, com Jesus a história é diferente. Irmão, você precisa guardar isso no seu coração. Esse homem endemoniado estava acostumado. Sempre que chegava alguém, ele ia para cima. Para quê? Ele feria, ele colocava para correr, ele espantava, ninguém se aproximava ali com medo dele. Só que quem chegou ali não chegou só, chegou com Jesus. E com Jesus a história é diferente. Continua lendo o versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Esse endemoniado era um problema que ninguém podia resolver. Tentaram muitas vezes amansar, prender ele, mas sempre que prendiam ele quebrava tudo, quebrava as cadeias, quebrava os grilhões, ninguém conseguia prender. Era uma causa perdida para todos, era um problema que ninguém podia resolver. Mas, irmão, Jesus vai além do que qualquer um de nós. Não é porque ninguém pode que significa que Deus não possa. Não é porque ninguém é capaz que eu vou desistir, que eu vou desanimar. Eu preciso aprender que o que é impossível aos homens é possível para Deus. Não é porque ninguém conseguiu, não é porque com ninguém deu certo, irmão, que não vai dar certo comigo, que eu não vou conseguir. Mas Jesus está comigo. E Jesus não é ninguém, Ele é o Senhor. Eu não posso me entregar só porque ninguém conseguiu. Continua lendo o versículo 5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Lembra que eu falei que ele achava o dono daquela região?
Sempre que alguém chegava ali, ele colocava para correr, ele afugentava as pessoas. Então, quando Jesus chega naquela praia com os seus discípulos, do mesmo jeito que ele fazia com os outros, ele foi fazer com Jesus. Ele foi ao encontro de Jesus. Só que quando ele chegou até Jesus, a Bíblia diz que ele o adorou, porque com Jesus a história é diferente. Os outros, ele colocava para correr. Jesus, ele teve que adorar. Irmão, com Jesus a história foi diferente. Com os outros tinham que fugir, tinham que correr, porque além dele se ferir, ele feria os outros também. Só que agora com Jesus naquela praia, a história era outra, a situação era outra, a história foi diferente. Irmão, a história tem que ser diferente com Jesus. A história com Jesus não pode ser a mesma que você tinha antes de Jesus. Irmão, não dá para você aceitar a vida ser a mesma que você tinha antes de Jesus. Se Jesus está comigo, a minha história vai ser, é para ser diferente. Não dá para continuar do mesmo jeito. A sua vida, a história da sua vida, a história da sua casa, a história da sua família. Se você está com Jesus, é para ser diferente. Ele espantava todo mundo, ele agredia todo mundo, ele colocava todo mundo para correr, mas agora quando Jesus chegou, ele teve que adorar Jesus, ele não conseguiu colocar Jesus para correr. Com Jesus a história, irmão, ela é para ser diferente. Se eu aceitei Jesus, se Jesus agora está comigo, a história é para ser diferente. A história do meu casamento é para ser diferente, a história da minha família é para ser diferente, a história dos meus negócios é para ser diferente. Não dá para mim estar com Jesus e a minha história continuar do mesmo jeito, e a minha vida continuar do mesmo jeito, e a minha situação continuar do mesmo jeito. Tem alguma coisa errada aí. Ou Jesus não está com você, ou talvez está faltando alguma coisa em você. Agora com Jesus, irmão, a história é diferente. Todo mundo ele colocava para correr. Agora que chegaram com Jesus, a história foi diferente. Não colocou ninguém para correr não, ao contrário, ele teve que ficar e adorar o Senhor. Versículo 7, e clamando com grande voz, diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes, porque dizia: sai deste homem, espírito. Então Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. E o que Jesus dizia atormentava esse homem, esse espírito. Mas apesar dele estar sendo atormentado, ele continuava resistindo, ele continuava ali. Irmão, nós temos que aprender que existem demônios que insistem um pouco mais, que resistem um pouco mais. Irmão, tem demônio que a gente diz sai, irmão, ele já está fugindo logo. Mas existem tipos de demônios, irmão, que dá mais trabalho. Existem obras malignas que dá mais trabalho. E aí, eu tenho que fazer o que Jesus fez. A Bíblia diz, Jesus não disse, a Bíblia diz que Jesus dizia: sai deste homem. O que Jesus está fazendo? Está insistindo. Irmão, nós temos que aprender a fazer esse insistir. Pode sair da minha vida, sai da minha casa, sai do marido, sai da esposa, sai do filho, sai da onde você estiver. Pastor, já mandei tanto mal embora e não saiu. Irmão, continua dizendo, porque tem demônios que insistem um pouco mais. Tem demônio, irmão, que consegue resistir, apesar de estar sendo atormentado. Irmão, ele consegue permanecer. E aí é você perseverar. É o que a Bíblia diz: resistir ao diabo. Irmão, você tem que continuar resistindo, tem que continuar insistindo, continuar mandando embora. Tem gente que é bobo, não se pessoal, todo dia manda o diabo embora. Esse diabo nunca vai embora. Irmão, ele não quer ir embora não. Se fosse por ele não ia embora não. Ele vai porque a gente insiste para ele ir. Então eu tenho que continuar dizendo como Jesus, continuar insistindo, perseverando. Vai embora, sai desse homem, sai desta casa, sai desse trabalho, sai dessa situação. Você tem que continuar insistindo. Versículo 9: e perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos. E às vezes são muitos, gente. Às vezes a obra é muito grande, o mal é grande, por isso ele insiste, por isso é a dificuldade. Continua lendo: e rogava-lhe muito
que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. Jesus não mandou os demônios para os porcos, Jesus apenas permitiu. Vamos aprender uma coisa. Gente, eles viviam segundo a lei de Moisés. E pela lei de Moisés, o porco era impuro, era imundo, era amaldiçoado. Então não podia comer, criar os porcos. Então o que eles estavam fazendo estava fora da lei. Eles estavam desobedecendo a lei. Entenda, eles viviam pela lei, nós vivemos pela graça. Então Jesus, irmãos, purificou todos os animais. Eles que viviam na lei. Então o porco era maldito. Então eles estavam fazendo algo fora da lei. E por causa disso, o demônio, quando disse manda para os porcos, Jesus permitiu. Irmão, tem coisas que não é o Senhor que faz, não. Tem coisas que o Senhor não quer que aconteça, mas Ele permite, porque infelizmente a pessoa está fora da lei de Deus, está fora da palavra. Eu não estou falando da lei dos Moisés, não. Eu estou falando da palavra de Deus, do mandamento de Deus para a nossa vida. Por que isso acontece? Por que Deus deixou? Deus deixou porque talvez eu estou fora da lei, eu estou fora da palavra, da direção de Deus. Irmão, não é que Deus quer nenhum mal, Deus não quer nenhum sofrimento, não é vontade de Deus que você sofra, que você pereça, mas às vezes Ele permite. Por quê? Porque eu posso estar desobedecendo alguma lei de Deus, eu posso não estar cumprindo algum mandamento do Senhor, eu posso não estar seguindo alguma direção que Deus me deu, e por isso Ele permite, apesar dEle não mandar, dEle não querer, mas Ele permite, porque eu não estou seguindo a lei de Deus, a palavra de Deus. Continua lendo, diz mais: e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Quando os espíritos saem do homem e entram nos porcos, irmão, os porcos perturbados, endemoniados, vão para o precipício e se lançam ao mar, e todos morrem, porque esta é a obra do diabo. Ele veio senão para matar. Irmão, se ele entrar, o que ele quer fazer é isso. Ele estava destruindo a vida daquele homem. Saiu daquele homem, entrou nos porcos. Agora foi matar aqueles porcos, porque ele entra para ou matar, ou roubar, ou é para destruir. Continua lendo, tem mais. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Então aqueles homens que viram tudo o que aconteceu, correram para a cidade para contar o que tinha acontecido. Os homens vieram da cidade, e quando eles vêm da cidade, eles encontram aquele homem endemoniado. Lembra que era uma causa perdida, que ninguém podia amansar, pois esse homem estava sentado do lado de Jesus, vestido e em perfeito. A obra foi feita. Jesus libertou aquele homem dos demônios, Jesus transformou a vida dele, Jesus salva ele. Agora me diz, foi fácil essa obra? Foi fácil de acontecer tudo isso? Irmão, quando Jesus decidiu ir para o outro lado, o temporal que se levantou, o vento forte, o vento contrário, que tentava virar o barco, as ondas que cobriam, e o barco já estava enchendo. E depois que eles conseguem chegar na praia, ainda vem o homem endemoniado contra eles. Tudo isso é uma ação maligna para tentar parar, para tentar impedir, para tentar fazer eles voltarem, porque se eles continuassem, o resultado seria esse. Irmão, muita luta. Você acha que vai ser fácil salvar a sua família, levar salvação para a sua casa? Você acha que vai ser o quê? Você faz uma oração e acabou. Irmão, não foi fácil para Jesus. Olha o trabalho, olha o que ele enfrentou para poder libertar aquele homem. Olha a luta, olha o inferno que se levantou contra ele.
Mas ele conseguiu porque ele não parou, porque ele não se deixou levar pelaquilo que estava acontecendo. Irmão, não é fácil não, mas se nós continuarmos, o resultado é certo. A luta vem, a dificuldade se levanta, os problemas, os inimigos vêm, porque é para nos parar. A intenção é parar, é tentar nos impedir, porque se nós continuarmos, o resultado, ele é certo. Toda a luta que ele enfrentou era para pará-lo, é para fazê-lo voltar, é para fazer recuar, porque se ele continuasse, olha o resultado. Irmão, se você continuar, o inimigo vai trabalhar, o inimigo vai trazer as suas dificuldades, as suas lutas, os seus problemas, e a intenção dele é parar você, é impedir você, é fazer você desanimar, é fazer você desistir, porque se você parar, não vai ter nada, mas se você continuar, irmão, a obra vai ser feita. Então nós precisamos entender que muita luta que a gente enfrenta, que muita dificuldade, irmão, às vezes aquela pessoa por quem nós estamos orando, ela mesmo se levanta contra nós. O demônio entra nela para colocar ela contra nós. Eu estou orando por ele está fazendo isso, não vou mais orar. Jesus estava ali para libertar aquele rapaz, e era ele endemoniado contra Jesus. Irmão, nós precisamos estar atentos, porque o inimigo vai usar o que ele puder para nos parar, para nos fazer desistir, desanimar, para nos abater no meio do caminho, porque ele sabe que se nós continuarmos, a vitória é certa. Ele sabe que se continuar, a obra vai ser feita. Então ele vai usar o que ele puder para nos parar. O que nós precisamos fazer, vamos lá em primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios 15, a gente precisa despertar, precisa entender que às vezes tanta luta, tanta coisa é só para nos parar. Por quê? Porque se continuar, o resultado virá, é só para nos fazer desanimar. Não é fácil não, irmão, e nós precisamos estar prontos para enfrentar essas lutas, para enfrentar essas dificuldades, esses inimigos que Satanás vai levantar, as pessoas que ele vai usar. Nós precisamos estar prontos, porque a Bíblia diz, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, 15:57, mas graças a Deus, que nos dá o que, gente? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, Deus nos dá, gente, a vitória já é nossa, a vitória já é sua. Graças a Deus que nos dá a vitória. Deus já nos deu a vitória, através de Jesus. A vitória já me pertence, a vitória já pertence a você. Então, se a vitória já é minha, o que Deus espera? Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Irmão, a vitória é nossa, a vitória já foi dada através de Jesus. Deus nos deu a vitória. Pastor, não estou vendo vitória nenhuma. Irmão, permaneça firme, constante e abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é em vão. Você quer ver esta vitória se manifestar? Então permaneça firme. É por isso que ele se levanta, traz os seus temporais, coloca o seu vento contrário, ele traz e enche o barco de água. Ele vai trazer, colocar pessoas contra você, vai levantar situações para tentar abalar você, para tentar tirar você da direção, para tentar fazer você desistir, desanimar, para tentar fazer você parar, porque ele sabe que a vitória já é nossa. Mas para que essa vitória que é minha, eu possa viver, eu preciso estar firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Irmão, tanta luta contra Jesus, irmão, ele não desistiu, ele não parou, não recuou. O resultado, a vitória. O rapaz está liberto, o rapaz está transformado, o rapaz está salvo, porque ele não parou. Não pare, não desanime, não desista.
Não deixe o diabo parar você, porque ele já sabe que a vitória é sua, e se você continuar, a obra vai ser feita, esta vitória vai se manifestar, você vai tomar posse da vitória, só que eu preciso estar firme. Não dá, irmão, para mim ficar assim, será se vai dar certo? Mas será se eu vou conseguir? Mas eu acho que está tão difícil, irmão, tem que ser firme. Qual foi a palavra que Deus lhe deu? Qual foi a promessa de Deus? Qual foi a direção de Deus? Esteja firme na palavra, na promessa que Deus lhe deu. Seja constante. Não dá para você ficar um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Um dia você está cheio de fé, outro dia você não tem nada de fé. Não dá, nós precisamos ser constante. A nossa fé tem que ser constante, é subida o tempo todo, tem que ser constante e abundante. Não diminua, não diminua, não retroceda, irmão, abundante, cada vez mais, a fé é cada vez maior, porque o nosso trabalho, todo o nosso esforço, ele não será em vão. A vitória já é nossa, a vitória já é sua. Você só precisa permanecer firme, você só precisa perseverar, não desistir. Não deixe que as lutas que se levantam, as dificuldades que aparecem, façam você se entregar, desanimar, desistir. Não se entregue, não desista, irmão, lute, continue perseverando, porque a vitória já é nossa. Deus já nos deu a vitória já lhe pertence. Agora, você quer ver ela se manifestar? Então fica firme. Deus nos deu a vitória. Ele não disse quando que essa vitória se manifesta. Então até ela se manifestar, seja firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Amém?